Espero que quando chegar a morte, eu te encontre vivo, né? E aí, estamos vivos aqui na matéria? Ou estamos... Eu não gosto de usar essa palavra, mas estamos mortos, né? Eu diria que acho que melhor do que essa palavra seria estamos dormindo, estamos em sonolência, né? Eu particularmente acredito que sim, né? Várias questões, vários pontos da jornada como encarnado nos fazem pensar assim, nos fazem chegar a uma conclusão como essa. Porque quando estávamos na vida espiritual, buscávamos esse propósito aqui da vida por uma dezena de fatores, né? Os mais comuns, né? A melhora da sua moralidade, né? A capacidade do equilíbrio pessoal e tudo mais que se diz respeito a isso. Mas quando inseridos, né, na condição de seres materiais, né, carnais, né, de corpos carnais, fomos submetidos aí ao véu do esquecimento, né? Ferramenta eficaz, muito importante para nós, né? Porque ela é, sem sombra de dúvidas, o alívio necessário para espíritos problemáticos, diria eu dessa forma. Porque, né, é um alívio necessário para espíritos problemáticos, como eu disse. Nós, da nossa capacidade, ainda somos muito equivocados, né, de práticas negativas, tendenciosos à prática do mal, né? E isso atormenta a nossa consciência quando estamos na vida espiritual. E quando aqui chegamos, esquecer desse nosso comportamento é algo que nos dá a possibilidade de trilhar um caminho diferente, de trilhar uma nova chance, um novo momento, vamos colocar assim. Claro que tudo vai depender do meu desempenho e do seu, né, em abraçar isso e ter isso ao nosso favor, né, e uns têm plenitude em relação a isso, outros nem tanto, mas ele se faz necessário para que eu possa conviver com as pessoas que estão ao meu lado, porque se assim não fosse, talvez estaríamos vivendo momentos de conflitos incessantes, tá? Então, podemos chegar assim à conclusão que esse sistema que estamos inseridos, né, o véu do esquecimento, o não saber de fato o que somos, né, nos possibilita viver uma harmonia, né, viver, entre aspas, uma condição melhor. E aí chegamos à conclusão que estamos nessa dormência, ou como sugere aqui a frase, estamos mortos na matéria, né? Entre aspas, né? É quase que sim. Porque nós, na totalidade, né, não sabemos quem somos de fato. Eu desconheço isso, você desconhece. Não sei quem são as pessoas que estão ao meu lado, não tenho ideia disso. Hoje eu as quero muito bem, amo a quase todas elas, né? Tenho respeito por elas, tenho simpatia por elas, tudo do agora. Mas a verdade que reveste tudo isso é algo distante da nossa consciência na atualidade. Então, assim sendo, estou eu adormecido, estou eu ali em estado de coma, vamos colocar assim, por aí. Nós não sabemos quem era o nosso pai da última vida, quem era a nossa mãe da última vida, né? Não sabemos quem eram os nossos irmãos, nossos amigos, filhos e por aí vai. Então, cá estamos em coma. Sem contar que o lado principal disso tudo, saber isso ajudaria? Depende da evolução da consciência pessoal. Mas eu diria que o pior de tudo isso, né? Pior não. O que deveríamos buscar, vivendo nesse coma, é entender o propósito. Qual é o nosso propósito aqui? Qual é o seu propósito aqui?
né? Isso é uma coisa que temos que pensar, né? Que eu estou fazendo aqui, para que vim aqui, né? Que preciso eu ajustar em mim, consertar em mim, né? E isso tudo está em sua memória e não está acessível por esse estado de coma que aqui estamos. Mas, por um outro lado, a espiritualidade não nos desampara nesse sentido. Ela sempre tenta intuir a mim e a você um despertar, né? Um olhar para as questões que nos seguem, né? Que nos perseguem ali, que estão à nossa volta. E aí, nessa intenção de que a gente observe o meio que vivemos, podemos compreender parte desse propósito, né? Lembrando o início da minha fala, a vinda nossa para cá foram para tratar essas questões, né? As emoções, o comportamento, a moral e tudo mais. Então, se eu começo a olhar um pouco a minha volta, um pouco as relações com as pessoas, e começo a silenciar a minha fala, silenciar as minhas atitudes, os meus gestos de animosidade, posso eu entender que estou no propósito. Posso entender eu que comecei um despertar pessoal, né? Mesmo ainda estando em coma. É como se você e eu dessemos, né, suspiros de enxergar a verdade, de enxergar esse caminho que deveria ser, né, não para a nossa condição, mas deveria ser claro à nossa frente. E poucos fazem isso, poucos se dedicam ao estudo disso, porque só querem entender como vão saciar os seus desejos físicos, seus desejos carnais, abandonando qualquer ideia que se remeta a uma construção íntima, pessoal. Porque a gente sabe, eu e você, sabemos disso. Todas as vezes que eu tento mudar um comportamento meu, uma emoção, um sentimento em relação a uma pessoa, nós angariamos problemas para nós, né? Pessoais, né? Porque você e eu fomos assim a vida toda e agora, segundo isso que você está estudando e eu estou estudando, eu tenho que mudar tudo. Isso é um problema. Não é uma coisa tão simples assim como muitos podem pensar. É necessário muita dedicação, muito esforço. É necessário que você abdique ali da vida material, dos prazeres, desejos e outras coisas mais. É um negócio meio complicado de fazer, né? E aí eu tenho que ter fé aplicada naquilo, né? E aí a gente sabe que a grande maioria esmagadora, né, de nós, voltamos à matéria. Voltamos aos prazeres, né? É mais fácil. Já estou acostumado. É mais prático, né? Agora ter que conviver bem com o próximo, controlar a mim mesmo, mudar a forma como eu penso, mudar as minhas ações com o próximo, é algo custoso para nós. E aí quando escolhemos de volta o caminho da matéria, né, pelos desejos, estamos ali novamente entrando em estado de coma profundo, onde não há, né, para aquele espírito a menção do despertar pessoal. Então ele vai perder a oportunidade que ele está tendo agora nesta vida? Não que ele perde, mas que ele poderia ter um resultado muito mais satisfatório, muito mais positivo para seu próprio espírito, né? E eu preciso para ontem, né? Nós precisamos para ontem olhar para essas questões, né? Olhar para isso, meditar sobre isso. Por que que eu trabalho com isso? Por que que eu faço isso? Por que que eu me comporto com essa pessoa assim? Por que que eu estou nessa condição há muitos anos?
Por que que nada alcança a mim como alcança outras pessoas, né? Aí eu olho os outros à minha volta, todos esbanjam, né, uma vida material boa, financeira boa, né? E eu e você muitas vezes na normalidade, vamos dizer assim. Mas para esses, né, muitos pensam que, poxa, só eu não vou conseguir, né? Então, se eu entendo o propósito, se eu entendo o porquê, né? Se eu tento entender o porquê que eu tenho que viver assim, que eu tenho que passar por isso, que eu tenho que existir nesta condição, isso começa a mudar. Porque os espíritos, de fato, né, a espiritualidade que governa a nossa vida aqui, não querem você em dor e sofrimento. Querem você em construção, querem você em educação. E aí, quando você compreende a tarefa, as energias se movem à sua volta. Elas trocam, né? Elas são agora dissipadas ao seu redor, dando vazão a um novo momento. E esse novo momento não necessariamente precisa ser algo de um sofrimento, por exemplo, na causa do, por exemplo, da falta de recursos financeiros. Pode ser que seja um outro tipo. E aí esse que tanto lhe doía antes, que era a falta de recurso, passa a não ser mais. E aí você começa ali a se reerguer financeiramente, começa a ter aquela vida que você sempre sonhou. Mas não se entorpeça por isso também, tá? Porque se isso lhe tornar cego às próximas questões, isso também precisará ser balançado pela espiritualidade para que você regrida ao estágio de que você é o espírito encarnado trabalhando a si mesmo, né? As situações não são definitivas, são temporárias. É que você vive na dor dela. Você não vive na solução dela. Por quê? Né? Nosso tema aqui hoje, nós estamos em coma, né? Estamos dormindo a níveis de evolução espiritual dentro de um corpo físico que me dá essa condição. Então não espere que um vá até você, lhe dê as mãos, lhe puxe e fale, ó, vamos acordar. Esse é o despertar que você precisa. Isso não acontece assim. Esse alguém que pode aparecer na sua vida pode te convidar a alguma coisa, né? Te oferecer alguma coisa, assim, para que você trilhe seu próprio caminho, trilhe a sua própria jornada pessoal. Esse é o lance aqui para nós que é o mais importante. Não há resposta pronta para as coisas. Eu tenho que construir a minha própria resposta. Claro, os livros, as pessoas, né, quando falam sobre suas experiências, nos fazem meditar, né, sobre aquele ponto ali e encontrar uma possível mudança. Tá? Mas se você esmiuçar a sua experiência, a experiência desse autor que você leu, haverá de ver, né, que há diferenças entre as duas experiências, porque é muito pessoal. E isso é mágico. Então, adianta eu esperar que o outro resolva para mim? Não. Adianta eu esperar que o outro venha até a mim e me acorde desse coma? Não. Eu tenho que acordar. Eu tenho que aqui estar vivo, como espírito, vivendo aqui como espírito, entendendo os meus propósitos pessoais. Eu falo em alguns momentos sobre isso, né? A alma, ela compreende o agora, ela se inicia na ligação do espírito com o veículo carnal, só que essa alma não compreende o espírito, compreende a vida material. É isso. Na sua formação básica, ela aprendeu a ter, a possuir, a amar, a sofrer, a se vitimizar, ela aprendeu todos esses comportamentos da vida. E ela vai replicar isso por todo o tempo. Mas, por outro lado, né, há um espírito próximo a nós, junto a nós, na verdade, somos nós,
pungentes ali em despertar para os propósitos. Mas esse camarada, esse espírito, né, essa consciência, essa razão de nós, luta contra nós na iminência de tentar, de alguma forma, fazer com que eu saia desse sono. Puxa, Kleber, de onde você tirou essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento? Muito simples. O próprio Livro dos Espíritos faz menção a isso. Quando a alma está desprendida do corpo pelo sono profundo, o espírito alcança esferas espirituais, a vida espiritual, dotado de uma outra razão, dotado de uma outra perspectiva que difere completamente da nossa. Né? E esse espírito se comunicando com outros espíritos responsáveis pela evolução, né, de nós, vão conversar ali sobre o seu caminho, sobre a sua necessidade de crescimento, afinal você escolheu estar aqui para isso. Só que o espírito, quando retorna ao seu corpo físico e a alma assume a dianteira da vida, porque é ela que representa a vida aqui no agora, ela não se recorda disso, ela não coloca em prática aquilo, e o espírito está tentando fazer com que a alma siga um caminho diferente. Siga um caminho de olhar além da matéria, de olhar além do que passa. Porque todos nós aqui, todos, sem exceção, deixarão de existir. Deixarão de existir em corpos materiais nessa vida. Todos nós. Sairei daqui, sairá você daqui, e regressaremos à razão do Espírito. Assim sendo, porque aplicamos tanto do nosso tempo, da nossa vida, na construção da matéria, na construção dos desejos, das energias que geram dopamina em meu corpo e tudo mais, né? Maior parte do tempo assim, e não trazemos o propósito, que é o espírito. Agora, como faço eu, Kleber, para trazer o espírito para cá e sair desse coma? Né? Para trazer a razão do espírito mais para perto de mim. Né? Como faço eu? Quando nós nos debruçamos sobre obras espirituais, sobre filosofia, sobre budismo, sobre todas as práticas que existem, elas nos levam a esse olhar, a essa compreensão de que eu tenho que viver aqui para me transformar. E se de fato você comprar aquilo e pôr aquilo em sua vida, o espírito começa a encontrar uma frequência onde ele pode, de uma certa forma, guardadas as limitações de cada um, produzir para ti, junto contigo, né, uma vida mais espiritual. Eu vi há pouco aqui, hoje pela manhã, algo que me chamou muita atenção também. Se você analisa a sua mente, ela não é sua. E quem é você? Né? A gente já não se viu analisando as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? O porquê daquelas ações nossas, quer dizer, eu estou me autoanalisando. Não é um analisando o outro aí? Será que não é o espírito analisando a mente, ou a alma? Né? Por que você fez isso? Por que escolheu esse caminho, né? Então podemos buscar esse espírito através do conhecimento, através das boas práticas, através da autoobservação, né? Para que eu possa viver momentos mais produtivos para o meu espírito. Afinal, como eu vinha dizendo, será o nosso destino final. E aí, quando passarmos para a vida espiritual, podemos dizer então que estamos vivos. Por que estamos vivos na vida espiritual? Porque lá
tudo é mostrado, tudo é claro, nítido, aquele que quer ver, né? Aquele que quer observar. Lá eu saberei quem de fato eu sou como espírito, quem eram as pessoas que estão à minha volta, quem eram os meus amigos, quem foram os meus amigos em outras vidas, né? Quem eram os meus amigos na vida, quem são os meus amigos na vida espiritual. Então, é estar vivo, é estar muito mais próximo do propósito, né? Da necessidade de construção, do que estar somente pensando em prazeres. Bom, a diferença entre o espírito e a alma é a seguinte: o espírito vai viver para o infinito. Ele não se encerra, não há uma finitude nisso. A alma vive em cada existência material. Então, todas as vezes que o meu espírito aqui esteve, na comunhão com o corpo físico, uma alma foi gerada naquele instante, e essa alma existiu durante o tempo que cá eu estava. Quando desencarnei, por não ter mais o corpo físico, essa alma é absorvida, né, pelo próprio espírito, e é o espírito. E dali para frente viverá. Tá? Então, podemos chegar à conclusão que a alma é transitória e o espírito é definitivo. A alma, quando aqui está, pensa e age pelos parâmetros pessoais dela, né? Na observação dela, na busca dela, no que ela deseja para si, o que ela quer sentir, o que ela quer experimentar. É isso, ela tem a forma dela de ver as coisas. Já o espírito, muito mais amplo, né? Muito mais conhecedor, né? Mas esse se limita à alma, né? Se limita à capacidade de absorção da própria alma, né? Porque imagine cada um de vocês que você viveu 20 experiências na matéria. Vamos colocar aí 20 vidas na matéria. Deixa eu fazer uma conta aqui. Vamos dizer que você viveu 70 anos, vai? 20. Então você teria 1.400 anos de experiência em vida material, tá? Vamos adicionar aí o mesmo tempo, né, de vida espiritual. Então estaríamos aqui na Terra, caso a gente tivesse aqui esse tempo todo, há 3.000 anos. Você acredita que a sua alma, o seu agora, com o conhecimento do seu nascimento até o dia de hoje, né, sabe mais que o seu espírito? Sabe mais como lidar com pessoas, como fazer uma porção de coisas? Claro que não. Não é, na minha opinião, tá? Seu espírito conhece muito mais disso, só que fica inibido pela busca que a sua própria alma, representada nesse momento, está fazendo, está buscando, tá? Então, é uma jornada que nós temos que pensar. E para encerrar o assunto, né? E a gente ir aqui para as perguntas de vocês. E aí, você está em coma nesta vida ou está vivo?